Boa noite, meus amigos. Hoje trataremos do princípio da legalidade em matéria tributária, que é uma área bastante interessante no âmbito das empresas, tanto o aspecto da indústria, do comércio e dos serviços. Trataremos em princípio do princípio da legalidade. Vivemos em um Estado democrático de direito, onde prevalece as normas da Constituição Federal. E nessas normas há o princípio da legalidade, especificamente legalidade tributária. Ou seja, não há tributo sem lei, não há tributo sem lei anterior que o defina. Portanto, o limite de atuação do Estado tem por baliza o princípio da legalidade. E também, de outra parte, o princípio da atuação do contribuinte ao princípio da legalidade. Todo fato gerador de um tributo especifica uma conduta ou uma situação tributárias, relevantes para o legislador. E a essa conduta se atribui o quê? Se atribui o poder de gerar, uma vez praticado ou existente no mundo material, gerar uma obrigação tributária, ou seja, gerar algum tributo que esteja previsto na lei. Tá? Por exemplo, se tratando de impostos, tá? Tributo como tributo não vinculado. Tá? Nós temos imposto de importação, imposto de exportação, que servem como o quê? Que servem como balizadores do mercado nacional e internacional. Tá? Temos tributos que incidem sobre diversos fatos, tá? Que são extremamente relevantes, e todos aqueles que atuam como administradores sabem da sua responsabilidade tributária tanto perante o fisco quanto perante os demais elementos sujeitos societários. Tá? Então, daí se pode observar que o que é o tributo? Como já falamos em outras oportunidades, tributo é uma obrigação pecuniária instituída em lei que não constitui sanção de ato ilícito, que é constituída mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Bom, vamos iniciar. O tributo, então, é uma obrigação legal. Tá? Então, a obrigação decorre da lei. E essa lei é um ato que decorre de um processo legislativo. Dentro de quê? Dentro de um órgão legiferante, ou seja, uma Assembleia Legislativa, um Congresso Nacional, uma Câmara de Vereadores. Ou seja, tem que ter todo um processo legislativo para formar o quê? Para formar uma lei. Então, essa lei é que pode dar o quê? Dar ensejo à tributação, por exemplo, tanto sobre o âmbito dos tributos federais, Congresso Nacional, tributos estaduais, assembleias legislativas, tributos municipais, Câmara de Vereadores. Então nós estamos todos, tanto a administração pública, ou seja, o executivo fiscal, quanto o administrado contribuinte, tá? Está vinculado o quê? Está vinculado a uma norma jurídica legal, certo? Então nós temos que observar toda essa norma jurídica legal e, em especial, a Constituição de 1988, tá? Que é o que está vigorando, onde trata o quê? Trata tanto da liberdade de livre iniciativa, tanto quanto dos limites ao poder de tributar, certo? Então nós temos aí todo um contexto, peso e contrapeso. Nós temos a liberdade de atuar, liberdade de negociar, liberdade de atuar na indústria, no comércio, na importação, na exportação de produtos, tá? Mas também temos do outro lado as limitações, as regras de limitações ao poder de tributar, certo? Ou seja, é o limite do Estado ao poder de tributar, tá? O Estado, por sua vez, o Estado fiscal, por sua vez, pode praticar a sua conduta, ou seja, em matéria tributária, dentro do que determina a lei. Portanto, ele pode praticar atos administrativos plenamente vinculados. Quem estudou atos administrativos sabe. Então, atos administrativos plenamente vinculados.
não o discricionários que fogem à matéria tributária. Bom, vinculado. A administração pública age de acordo e na forma da lei. Poder discricionário, quando a administração age de acordo dentro da lei, mas de acordo com a sua conveniência e oportunidade, tá? Então, essa é a questão da tributação. Bom, decorrente de lei, tá? Então, é um ato administrativo plenamente vinculado. Como é que se apura um tributo? Ato administrativo plenamente vinculado. Ou seja, a esse ato chama-se o quê? No executivo. Chama-se lançamento tributário. O lançamento tributário nada mais é do que hoje diríamos, para fins didáticos, como uma selfie. Uma selfie, onde retrata o sujeito, o tempo, o espaço e o momento da consumação do fato gerador no mundo material, tá? Ou seja, é aquela foto que estratifica o sujeito, a legislação aplicável, o fato gerador, a alíquota e demais elementos eventualmente existentes que colocam o contribuinte naquela posição, tá? Naquela posição em que o Estado pode lhe tributar, tá? Ou seja, então há todo um contexto. Então, vamos lá, legalidade dentro da lei, princípio da legalidade, princípio do que é? O lançamento tributário, atividade administrativa plenamente vinculada, chama-se lançamento tributário, que uma vez consumado o fato gerador, ou seja, ou por homologação, tá? Quando a administração pública concorda, em decorrência do tempo, com a declaração do contribuinte, tá? Por homologação, já falei, por declaração, quando ele declara, por exemplo, imposto de renda, por exemplo, pessoa física, por exemplo, tá? Ou de ofício. De ofício é quando o Estado age de ofício e, em decorrência de uma vez observando a consumação do fato gerador de um tributo no mundo material, enseja o quê? Enseja a apuração deste fato e, eventualmente, a aplicação do quê? A aplicação da tributação. Tributação, ou seja, o fato gerador do contribuinte de uma obrigação tributária gera, por consequência, uma obrigação tributária principal. Ou seja, tributo é uma obrigação de dar dinheiro. Ou seja, tributo é uma obrigação de quê? De que o contribuinte, tá, partilhe seu patrimônio privado para o patrimônio público, dentro dos limites legais. Certo? Então, vamos lá. Tributo, obrigação tributária, legal, que não constitui sanção de ato ilícito. Isso é interessante. Não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, não é decorrente de uma pena legal. É decorrente de uma consumação de um fato gerador, de um tributo, tá? Então, cobrar a atividade administrativa plenamente vinculada. Então, essa é uma atividade do Poder Executivo, tá? Que uma vez consumado o fato gerador, ele apura, ele vê quem é o contribuinte, qual é o fato gerador, qual é a legislação aplicável, quanto é o quantum dessa tributação, qual é a alíquota, o percentual que incide sobre essa base de cálculo, tá? Que é o valor a ser tributado, tá? Então, todos esses temos um limite. Então, todo administrador sabe o quanto isso representa. O quanto isso é importante, ou seja, a limitação ao poder de tributar. Ou seja, porque olha a situação do administrador. Por exemplo, se o sujeito administra uma empresa com demais sócios, tá? Demais sócios. Se ele paga tributo individualmente, se ele paga tributos indevidos, se ele paga tributos ilegais, ele está dilapidando o patrimônio social da empresa. Está dilapidando o patrimônio social da empresa, ou seja, ele não está sendo um bom administrador, tá? Ou seja, se eu pago tributos indevidos, eu não estou cumprindo com o meu dever de bom administrar a minha indústria, o meu comércio, meu serviço. Ou seja, isso só se pode ocorrer através de quê? De um controle jurisdicional.
um controle jurisdicional, que muitas vezes se pagam tributação, ainda mais com a decisão, a relativização da coisa julgada, ou seja, se um tributo de cobrança permanente, por exemplo, tiver diversas decisões constitucionais ou inconstitucionais, legais ou ilegais, uma vez decidido pelo Tribunal Constitucional, por exemplo, se ela é constitucional, isso abrange o quê? Tem um efeito erga omnes, ou seja, isso abrange a todos os demais contribuintes, mesmo aqueles que eventualmente tiveram uma decisão favorável ao contribuinte, certo? Então, sempre defendi a tese de que, em matéria de direito público, a coisa julgada, aquela coisa que não cabe mais recurso, aquela decisão que não cabe mais recurso, ela é relativa. Por exemplo, não pode, o que nos tem por base são os princípios da Constituição Federal, Constituição de 1988, certo? Então não há nada que possa fugir disso, nem uma decisão que a contrarie. Os seus princípios, os seus princípios fundamentais, as suas limitações ao poder de tributar, certo? Então aí nós temos todos o controle. Então hoje a tarefa é complexa. Até quando eu devo observar a questão da imposição tributária? Até quando eu devo observar a lei tributária, certo? Então há um conflito. Há um conflito dos estados que querem arrecadar e há um conflito do contribuinte que tem o direito dever de bem administrar a sua indústria, de bem administrar o seu comércio, de bem administrar os seus serviços, certo? Então esta é a questão complexa, ou seja, tudo é passível de contestação, ou seja, isto é o que dá a questão do Estado democrático de direito, ou seja, o Estado onde deve prevalecer a primazia da lei, especificamente em matéria tributária, a primazia do direito constitucional. Boa noite.